a pobreza nigeriana vem, vem sem Putz, privilégio. risada, mano. Que isso, velho? A pobreza nigeriana... Mas, pô, ela começou uma frase, não tem nada demais. Calma. A pobreza nigeriana vem sem privilégio. Você é pobre e ponto final. Aqui no Brasil, você vê o pobre com Bolsa Família com tem orgulho. auxílio. Você que tá trabalhando, que é uma classe média, tentando puxar, você fica com uma inveja do pobre. Fala, meu, você nem trabalha, o governo fica dando um Cara, dinheiro. eu te entendi. Quando eu tô nos Estados Unidos e eu vejo um mendigo, eu olho e falo, Nike Shox. O mendigo tem um tênis que eu falo, irado o tênis do mendigo, mano. Você é mendigo aqui, mano. E o inglês fluente? Não, inglês falou tudo bem. Mas e o cachorro do mendigo, que é um Entendeu? husky? Que você fala, mano, é o cachorro do Dória no Brasil, é do mendigo. Ser pobre aqui no Brasil, você consegue subir pra cima, porque tem apoios, tem luz, tem água. Você vai pagar? Vai pagar. Tem cartão de crédito também. Nossa, aqui. mas se você for pra França, você vai alucinar, então. Por quê? Porque lá o pobre tem muito mais apoios do que aqui. Lá você pode realmente... Porque pra mim, o pobre brasileiro, tipo, o cara tem luz, mas se chover, acaba, ele vai falar de uma maneira que ele chega na entrevista de emprego, ele não vai ser contratado. Então, pra mim, já é muito difícil subir, assim, mas pelo que você fala, Comparando com lá a deve ser Nigéria, pior. a Nigéria não tem apoio. Você que é pobre, sofre. Países da África, o pobre não tem privilégio. Mas, por exemplo, países da Europa, países da América, por exceção de alguns países, têm privilégio. Brasil é um dos países onde a gente encontra história, encontra até provas do governo que o pobre tem privilégio. Em grande escala. Não que sejam todos, mas em grande escala. Mega pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso Buendalino, para quem não me conhece. Vou falar aqui um pouco sobre o vídeo que fizeram um recorte ali do achismo do canal. Um canal que eu acompanho. Os seus programas muito bom, me divirto pra caramba, fico rindo, mas de vez em quando eu pesco assuntos importantes que é dito na brincadeira. Certo, muchachos? Achei na necessidade de trazer aqui um ponto de vista sobre aquilo que está a se propagar e realmente deixar aqui os pingos nos is e blá 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 blá. Já se inscreveu no canal, já ativou as notificações. Vamos lá falar um pouco sobre pobreza na África. Bom, pessoal, estamos a ver ali a nossa moça nigeriana, onde claramente acaba debruçando ali a ideia de ser pobre e ponto final. E a questão também de Brasil, por exemplo, ter pobre que tem privilégio. Isso deixou ela estupefacta, né? Porque nunca tinha visto isso antes, mas quando chegou no Brasil, acabou encontrando uma realidade totalmente diferente daquilo que ela estava acostumada. E com certeza, aquilo lhe meteu a pensar, entende? Eu fiz um vídeo aqui no passado, não tanto tempo, acho que anos atrás, onde eu falei mais ou menos sobre as classes que existem aqui em Angola. Por muito tempo, em Angola não existiu três classes, por exemplo, dar classe alta, classe média e classe baixa. Não, era classe alta e classe baixa. E está muito ligado com essa questão toda de privilégio. Capite, muchacho? Já inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Bom, o Bolsa Família é um programa do governo brasileiro que praticamente tem aí a intenção de ajudar as pessoas. Quanto mais as pessoas forem pobres, mais se beneficiam do Bolsa Família. É em larga escala, mas eu não tenho prova alguma que todo pobre no Brasil se beneficia. É bem provável que lá tenha pessoas que não se beneficiam. Parece inofensivo, mas, pessoal, nem todo mundo se beneficia do Bolsa Família. Tem pobres que não conseguem ter acesso ao Bolsa Família, capite, muchacho? Bom, mas também muitos pobres que têm acesso à Bolsa Família. Boa parte dos vídeos que eu já reagi sobre o Brasil, do Brasil, na verdade eu reajo muitos vídeos do Brasil e aprendo bastante. Uma das coisas que eu consegui pescar lá são os cubanos, os venezuelanos, os peruanos, sabe essa galera aí da América Latina, quando imigram para o Brasil? Eles acabam tendo mais prosperidade, por exemplo, do que africanos que vêm daqui. Juro por Deus, juro por Deus. Tudo bem, é na base de esforço, trabalho, não sei quantos, mas é realmente isso que estou a falar. Eles têm muita facilidade, não facilidade, né? Eles são muito rápidos em conseguir conquistar aquilo que é deles, entende? E isso acaba lhes tirando logo do projeto do Bolsa Família. Por quê? Porque o Bolsa Família tem a intenção de abranger as pessoas que não têm uma renda fixa, estipulada em um preço que o governo deu. Capite, muchacho? Então o que acontece? Quanto mais filhos você tiver, mais grana do Bolsa Família você vai ter. Entendeu? Vamos falar por pessoa R$200, 218 reais. Vamos supor que você tem uns tantos filhos. Vamos contar o número de agregado que tem na tua casa e pá, todo fim do mês você falha, o Bolsa Família está lá como se fosse um salário fixo, entendeu? Então, sim, existe uma facilidade para pobres no Brasil. Vou repetir para o pessoal, por mais que seja em larga escala, nem todo mundo tem acesso. Entende? O que é que acontece aqui na África, pessoal? Boa parte dos países africanos, mas é mesmo boa parte dos países africanos,
ou você é pobre ou você é rico. Aquele que existe alguma exceção, talvez você trabalhe, por exemplo, num emprego que te dá um bom dinheiro. Por que eu falo isso? Porque políticas capazes de facilitar a vida do pobre não existe. Eu vou dar um exemplo da Angola. Eu não conheço muito bem a realidade da Nigéria para conseguir ali expor o assunto. Eu preciso de mais tempo e conversar com mais nigerianos. Mas eu vou falar da Angola. Em Angola existe um projeto chamado Poenda. Existem outros projetos sociais que vêm do governo capazes de facilitar a vida daqueles que são muito pobres. Existe o projeto Poenda, entende? O projeto Poenda tem como um dos principais objetivos facilitar a vida daqueles que são muito pobres. E esse projeto Poenda é mais abrangente para lugares remotos, naquelas zonas recônditas. Não chega a 50 mil kwanzas o projeto Poenda. O projeto Poenda, se eu não me engano, começou com 8 mil kwanzas, foi subindo até 20 mil ou 30 mil e não vem todos os meses. Alguns recebem de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, outros recebem anualmente e vem tudo de uma vez. Primeiro, a política é muito fraca para isso funcionar de um modo, de uma larga escala. A política é muito fraca. O meio utilizado é ineficiente. As pessoas não estão comprometidas para isso. Então, sim, os países da África, ou você é pobre ou você é rico, não existe conversa. E quanto mais a pessoa é pobre, mais a pessoa se afunda, mais a pessoa vai para o calabouço. E temos aqui uma facilidade, né, de sobrevivência, porque o próprio angolano já nasce, né, com... Africano, na verdade. O africano nasce com modo de sobrevivência. Por exemplo, um africano, se sai da África, migra para o Brasil, né, uma região onde tem muita facilidade de pobre. Europa também, vamos esquecer aqui já, né? Europa também facilita pobre, né? Tem lá projetos sociais que facilitam pobre. Esses são projetos. Eu já vou falar os benefícios deste tipo de projeto. Bom, e as consequências também, né? Bom, se sai daqui e migra para estes países, sobre circunstância alguma, se alguém não lhes falar, eles nunca vão querer se beneficiar de qualquer tipo de projeto social. Porque o modo de sobrevivência é ativado sempre que falta alguma coisa. Então, é trabalho da marra. Entende? Quase não se... E quando encontram, assustam. Eu já vi pessoas a falar da Europa. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que o pai dele mandou na Tuga para estudar. Quando veio aquele, ele me falou, ui, lá todos os meses, se você for aprovado pelo governo, ele disse que ele recebe, e tem uma prima também que recebe de um país, acho que é a Espanha. Ele disse que todos os meses, se você tiver, por exemplo, for aprovado, todos os santos meses, te dão seguro de desemprego. Seguro de desemprego. Aquele seguro de desemprego cai automaticamente na tua conta 100 euros. Pelo menos para só comprar comida, já está. 100 euros. E 100 euros aqui em Angola praticamente é um salário mínimo da função pública. Entendeu? Bom, capiche, né? Agora vamos falar sobre as consequências e as positividades disso. Bom, vamos começar primeiro pelo lado positivo. Evita a delinquência. Evita a delinquência de um nível esmagador. Por quê? Porque as necessidades mais básicas podem ser supridas com aquela grana que o governo entrega como subsídio de desemprego ou subsídio de pobreza. Essa grana será destinada à alimentação. E com certeza, quanto menos falta, mais as chances de você se dar bem na vida tens. Então, não há necessidade da delinquência. Um escolhe mesmo por ousadia, não porque o governo lhes empurra para lá, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Dá certeza de comer todo fim do mês. Todo fim do mês você vai ter a certeza que você vai comer. Entende? Então, pessoal, esse projeto também acaba ajudando muito na escola. Dá para comprar material didático, nem só para comprar comida, mas dá para comprar material didático. Entende? Podes pagar um cursinho e para aqueles que forem mais vivos, conseguem pelo menos guardar aquela grana, fazer outros bicos daqui e conseguem empreender. Ou até pelo menos conseguir emprego, você não fica tão desgraçado assim, ou não fica enlutado de dívida. Existe uma série de benefícios que não vou mencionar aqui. Eu só vou mencionar aqui, deixa a pessoa acomodado. Eu vejo muitos relatos dos brasileiros, né? Não, Bolsa Família, por isso que as pessoas não querem trabalhar. E eu já vi vídeo de pessoas que recebem Bolsa Família, que falam diretamente, eu recebo Bolsa Família, por que eu vou trabalhar? Entendeu? Então deixa a pessoa acomodado. E outra, tira a pessoa do emprego. Para aqueles que são muito mais preguiçosos. Tira a pessoa do emprego. Então, esses são os problemas que talvez essa ajuda pode causar. Mas não em larga escala.
não em larga escala. E com certeza, para alguém que vem de um país onde ou você é pobre ou você é rico, isso sim é privilégio. Isso é ser pobre com privilégio. Conseguimos esclarecer por que ela disse pobre com privilégio? Então, isso é ser pobre com privilégio. Sem trabalhar, só mesmo a tua existência já é te pagar. Pobre com privilégio. Entende? E essas políticas acredito que deveriam ser implementadas em todos os países. Vai ajudar muito na organização, principalmente dos jovens. Idosos que já não podem trabalhar e não tiveram oportunidade de trabalho e não conseguiram, por exemplo, ter segurança social. Então, isso praticamente acaba sendo uma segurança social. Entende? Então, existe muito mais para positivo do que para negativo. Entende? Existe muito mais para positivo do que para negativo. E com certeza não é qualquer país que pode fazer isso. Primeiro, deve ter uma economia robusta. Segundo, deve ter uma economia diversificada. Terceiro, deve ter uma taxa de corrupção muito reduzida. Deve, com toda certeza, ter política capaz de suportar isso a longo prazo. Deve ter medidas Low battery. Please sustentáveis. charge. Entendes? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenhas esclarecido. Não existe pobre com privilégio aqui na África. Ou você é pobre, ou você é da classe média, ou você é rico. Mas a classe média muitas das vezes a gente não fala, né? Porque quem é rico tem possibilidade, quem é da classe média tem possibilidade de fazer aquilo que o rico também tem. Por causa da moeda aqui em Angola, que é muito desvalorizada. Ou dos países africanos inteiros, que é totalmente desvalorizada, entendeu? E é isso aí, pessoal. Eu gostaria que você deixasse aqui o seu ponto de vista. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com os interessados. Eu sou o Nandalino. Vocês me acompanham aqui a partir do canal 41. A pobreza nigeriana vem, vem sem Putz, privilégio. risada, mano. Que isso, velho? A pobreza nigeriana... Mas, pô, ela começou uma frase, não tem nada demais. Calma. A pobreza nigeriana vem sem privilégio. Você é pobre e ponto final. Aqui no Brasil, você vê o pobre com Bolsa Família com orgulho. Você que tá trabalhando, que é uma classe média, tentando puxar, você fica com uma inveja do pobre. Fala, meu, você nem trabalha, o governo fica dando Cara, dinheiro. eu te entendi. Quando eu tô nos Estados Unidos e eu vejo um mendigo, eu olho e falo, Nike Shox. O mendigo tem um tênis que eu falo, irado o tênis do mendigo, mano. Você é mendigo aqui, mano. E o inglês fluente? Não, inglês falou tudo bem. Mas e o cachorro do mendigo, que é um Entendeu? husky? Você fala, mano, é o cachorro do Dória no Brasil, é do mendigo. Tem pobre aqui no Brasil, você consegue subir pra cima, porque tem apoios, tem luz, tem água. Você vai pagar? Vai pagar. Tem cartão de crédito também. Nossa, aqui. mas se você for pra França, você vai alucinar, então. Por quê? Porque lá o pobre tem muito mais apoios do que aqui. Lá você pode realmente... Porque pra mim, o pobre brasileiro, tipo, o cara tem luz, mas se chover, acaba, ele vai falar de uma maneira que ele chega na entrevista de emprego, ele não vai ser contratado. Então, pra mim, já é muito difícil subir, assim, mas pelo que você fala... Comparando com lá a deve ser Nigéria, pior. a Nigéria não tem poio. Você que é pobre, sofre.